possamos nos enxergar, possamos ter uma interação melhor. Então, vou fazer esse apelo, esse pedido, não só ao Rodrigo e ao Gabriel, mas todos aqueles que se somarem aí ao longo do nosso encontro. Certo, meus amigos, é importante sempre nós termos esse formato, né, de interação com imagem, né, fica mais, como eu sempre digo, no ensino presencial nós temos na sala de aula, no ambiente da sala de aula, nós temos a possibilidade de acompanhar assim, o quanto a turma está realmente assimilando, está envolvida, está interessada, está começando a cansar, está começando a ficar mais dispersa e tal. Então, esta perspectiva se perde quando a gente não tem a imagem aqui. Então, nesse sentido, né, se consegue sempre uma interação maior quando a gente tem as câmeras abertas. E por isso que eu faço, né, esse pedido, de que o Gabriel abriu, fechou e tal, mas assim que puder, assim como o Rodrigo, gostaria que também dessem um alô pelo microfone, não só pelo chat. Obviamente que a gente tem que considerar aí as eventuais dificuldades técnicas, mas sempre que possível vamos interagir, né, pelo chat também, mas pelo áudio e com o vídeo aberto. Ok, Rodrigo? Não estou tendo respostas tuas, mas, enfim, vou insistir aqui. Fala, Rodrigo. Eu não tenho câmera, mas eu só tenho microfone no momento. Tá. Então, não, ok. Mas quando tiver oportunidade, quando tiver condições, né, aí eu te peço que, tendo condições, abra a câmera para a gente ter um pouco mais de interação, ok? ok. Olha Certo. só, Rodrigo, o Gabriel participou ali na sala de interação do ambiente aula, eu vi que fez uma breve apresentação, vi que duas alunas, eu agora não estou conseguindo realmente fazer, estou com um problema aqui no acesso ao ambiente aula, não sei, de vez em quando acontece, né? Mas foi a... Deixa eu lembrar quem é que foi que fez as apresentações. Foi a Betina e a Bruna e o Gabriel. 3 que fizeram a apresentação, e agora eu consegui acessar aqui. Nós temos 9 alunos na turma. São alunos, penso eu, que estão todos aí na reta final. O Gabriel ainda brincou que faltam 3 cadeiras e final do ano, né, Gabriel? Final do ano está com a perspectiva aí de conclusão, né? Lucas, não... A gente espera que seja antes. Hein? O que tu vai fazer? Tu tá fazendo... Ó, a Betina tá chegando agora. Tu tá fazendo esta e mais 2, é isso? Esta, design e empreendedorismo, e eu nem me lembro a outra. E são as 3 e deu. Tá? São as 3. Espero eu que seja deu, né? Sim, mas já fez estudo de currículo e tal. Na orientação da matrícula já te apresentaram estas 3 como as 3 que faltam para tu concluir, é isso? Sim, eu digo que eu espero que eu conclua as 3, né? Que eu não me pendure nenhuma. Não, vai dar tudo certo. E o Lucas, como é que está no curso, Lucas? Gurias, vocês estão sem microfone. Falta 5 disciplinas. 5 disciplinas. Oi, Betina, seja bem-vinda. Estava comentando agora mesmo que Gabriel, você e a Bruna, que fizeram a apresentação lá na sala de interação e tal. E estou aqui tentando, né, buscar algumas informações com relação às características da turma, né? Me parece que são todos assim, todos estão no momento final do curso. E
E eu estava conversando agora, Betina, sobre eu estava, na verdade, fazendo um apelo para que sempre que possível, abram a câmera para a gente ter mais interação, ter uma possibilidade de conversar melhor e tal, e eu acompanhar, inclusive, aí as expressões de vocês, é sempre importante nesse processo de comunicação. Estamos num processo importante de comunicação, e esta parte visual sempre é importante. Então, Betina, assim que possível, dentro do possível, eu gostaria que também abrisse a câmera, ok? Tá bom, eu já vou ligar aqui, só um pouquinho. Legal. Então, vamos lá, eu vou me apresentar. Hoje eu quero já iniciar com algumas provocações. Nós temos uma turma pequena, mas uma turma de gente assim com muita experiência, gente que se identifica muito com, pelo menos nas breves apresentações que a gente teve, que se identifica com a área. Obviamente estão, né, em um curso em que o marketing tem uma relação muito íntima. Alguns, me parece que inclusive fazem parte do curso de marketing, e outros do design e tal. Então, assim, nós vamos ter momentos de muita discussão. Eu espero realmente que a gente possa, ao longo desse semestre... Olá, Betina. Isso aí, obrigado. Então, eu espero que ao longo desse semestre a gente possa conversar muito, que seja um encontro destas 10 pessoas aproximadamente, um encontro de muito debate, de muita troca. Claro que eu vou trazer alguns temas, algumas provocações e tal. Nós vamos ter uma linha para seguir, né, de reflexões, de estudos, mas acho que é muito importante a gente conseguir ter um encontro de muita interação, de muita conversa, de muito debate, para tornar agradável, tornar bacana, né, e produtivo estas nossas noites de terça-feira, certo? Que não seja só um momento assim de exposição teórica e tal, e aí depois, bom, agora vocês vão lá para o ambiente aula, façam um exercício, respondam lá e vamos tocando assim. Não, temos que ir bem mais do que isso, temos que ir além disto, e eu penso que o que mais se pode tirar deste formato que se instituiu e que me parece traz também pontos positivos, né? Nós estamos nesta condição não porque escolhemos, mas estamos nesta condição e com possibilidade de tirar também proveito, de ter sim, né, aspectos positivos com relação a tudo isso que estamos vivendo e enfrentando. Um deles, comentava ontem no início do semestre numa outra turma, sem dúvida a questão do tempo, né? É inegável que isso aqui mudou a relação do tempo na nossa vida. Porque, vejam, todos são do curso presencial, né? Dos cursos presenciais. Imagina se tivéssemos que ir, e é legal, é bacana, é agradável, é bom, e também tem as suas vantagens, né, um encontro presencial em sala de aula e tal, mas imaginem os reflexos em termos de tempo na nossa vida, se tivéssemos que enfrentar o trânsito. Então, isso é uma coisa que modificou muito. Dependendo de onde a gente mora, a pessoa mora, se tiver que pegar a BR-116 às 18 horas, talvez perca 1 hora por dia. Eu lecionei algumas noites no campus de Gravataí, por um bom tempo. Eu perdia 2 horas do meu dia no trânsito. Além do tempo que eu estava ali, preso no trânsito, além do tempo, tinha o estresse do trânsito, tinha a tensão do trânsito, né? Tem o gasto, né? Então, sim, a gente pode, sem dúvida, enxergar aspectos positivos. A gente está no conforto do lar e tal,
mas perdemos sob certos aspectos. É uma questão de se adaptar, é uma questão de saber aproveitar da melhor forma possível as condições que são impostas e que são necessárias. Seja bem-vindo, Fernando, estamos aí no início da nossa primeira aula, no início do semestre e tal. Eu disse que hoje já quero trazer algumas provocações, mas o primeiro apelo aí que eu fiz e vou continuar fazendo a cada um que se soma ao nosso grupo é de que, dentro do possível, abram as câmeras. Quero vê-los, preciso enxergá-los. O processo de comunicação, ele ganha muito em qualidade quando a gente tem a possibilidade também, né, de ver cada um que está no espaço e tal. Então, na medida do possível, e assim que possível, Fernando, conto com a tua colaboração, no sentido de abrir a câmera também. Participem sempre que acharem necessário. Temos o recurso da mãozinha ali e tal, né, às vezes para não interromper determinada fala, mas sintam-se sempre à vontade para fazer considerações, fazer perguntas, fazer comentários e tal, certo? Muito bem, estas são as circunstâncias, este é o formato que nós vamos tocar ao longo do semestre. Vocês sabem que nós temos, dentro dessa nova estrutura, o ATC e o TDE, para vocês é claro tudo isso já, né? O ATC é esse primeiro momento que a gente vai discutir sobre conteúdos e tal, e depois sempre vai ter uma atividade lá no ambiente aula. Tá? Aí a gente interrompe aqui, encerra, e eu tomei por prática retomar o TDE na próxima aula. Então nós não vamos, né, diferente de quando acontecia de forma presencial, o TDE era uma atividade prática que acontecia na sala de aula e no final da aula ainda, né, quando possível, se retomava, se fazia um fechamento e tal. Aqui, né, tem funcionado muito bem, se dá essa atividade e vocês têm ao longo da semana. Né, não precisa necessariamente ser logo após. Claro que alguns preferem até, porque, né, tá com a ideia muito viva ainda na mente e tal, e já tem, né, a vontade de realizar a atividade, a provocação que está ali e tal. Mas, enfim, fica aberto durante a semana, um dia antes da terça-feira, então vai fechar o TDE da semana, fecha sempre na segunda-feira seguinte, e na terça eu retomo rapidamente aquilo que vocês trouxeram ali na sala de interação. Né? Os comentários, as manifestações, os pontos de vista e tal, a gente retoma e conversa um pouquinho. Tá? Essa é basicamente a dinâmica em termos de metodologia. Trazemos um tema, esmiuçamos ele, trabalhamos nele, e no final tem uma atividade, né? Ali pelas 20 para as 9, 15 para as 9, a gente encaminha o encerramento, e aí vocês têm a atividade TDE, e eu aí passo a interagir com vocês lá no ambiente aula. Tá? Então a gente faz a interação lá no TDE, na sala de interação, e na semana seguinte, brevemente, a gente retoma, faz um fechamento e partimos para o outro tema. Em termos de metodologia, isso. Em termos de avaliação, penso que todos têm claro também, né, esse formato de AP1, AP2, AS e AF. Né? AP1 e AP2, nós vamos ter basicamente atividades práticas, trabalhos de pesquisa e tal. AS ainda talvez não seja apenas uma prova, mas o AS sim vai ter uma prova. E o AS eu tenho em algumas turmas dividido, então não é uma prova valendo 6 lá no final do semestre. E, por vezes, a prova vale um pouco menos e ainda tem mais uma atividade depois da AP2,
mais uma atividade prática que antecipa a AS, mas que integra essa nota da AS, esses 6 pontos. Então, sei lá, tem uma AS parcial, valendo 2, vamos supor, e depois uma prova valendo 4. É mais ou menos assim que funciona, que eu tenho organizado o processo de avaliação. E a P1 e a P2 são atividades práticas, trabalhos de pesquisa e tal, valendo 1,5, 2,5, depois a AS valendo 6 pontos. Normalmente, no 8º encontro, né, tem já no plano de ensino, que já está ali no ambiente aula, a data destas atividades, com uma certa flexibilidade. Vocês sabem que, às vezes, nós estamos organizados e aí surge uma, sei lá, uma palestra, uma atividade do curso, alguma coisa que pode, eventualmente, ter que exigir algum tipo de ajuste. Então, a gente posterga determinada apresentação para a semana seguinte, né? Mas nada longe daquilo que está posto ali no plano. Muito bem, o que mais? Eu me apresentei ali na sala de interação também, fiz um relato, assim, breve. Eu estou há muito tempo na UBRA, né, tenho, assim, a minha vida na docência já há muito tempo. Eu trabalhei, como eu disse há pouco, até 2009, eu estava vinculado apenas ao campus de Gravataí, mas isso de 2003 a 2009. De 2003 a 2009 eu estava só em Gravataí. Depois de 2009 começou um processo em que eu comecei a voltar para Canoas e hoje eu estou integralmente em Canoas. Estou vinculado só à UBRA de Canoas. E antes de 2013 eu já era da UBRA Canoas, então eu andei migrando aí. Dei aula também na UBRA Guaíba e já trabalhei assim em todos os campi do Rio Grande do Sul. Já tive na UBRA Santa Maria, na UBRA Carazinho, na UBRA Torres, enfim. Os campi do Rio Grande do Sul eu já tive a oportunidade de, pelo menos, ir lá dar uma ou outra palestra e, por vezes, até cursos em pós-graduação e coisas desta natureza. E tenho atividades paralelas à docência, né? Apesar de estar na docência aí há muitos anos, tenho atividades paralelas e, atualmente, eu estou envolvido com o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu faço parte da direção do Simpro-RS, é um sindicato muito forte, que defende a categoria de professores do ensino privado. Então, o Simpro, ele engloba todas as universidades particulares, ele engloba todas as escolas de ensino fundamental e médio particulares do Estado do Rio Grande do Sul. E eu faço parte da direção colegiada, né, nesta atual gestão desde 2020, desde o ano passado. E lá tenho me ocupado muito, né, porque tem uma demanda muito grande de questões relacionadas ao trabalho dos professores, né? Então, as questões trabalhistas, o sindicato sempre precisa intervir, precisa acompanhar, precisa estar sempre monitorando estas relações de trabalho. E faço parte também, atualmente, isso já há 10 anos, da direção da ADUBRA, que é a Associação dos Docentes da UBRA, uma associação que já tem 35 anos, enfim, é uma associação que cuida dos interesses dos professores, né, da universidade, e eu estou na direção também, na direção colegiada da ADUBRA. E fora isso, bom, já trabalhei em um bocado de empresas também, empresas da iniciativa privada, empresas públicas, prefeitura,
Fundação IBGE. Fundação IBGE foi um dos meus primeiros empregos. O IBGE foi o que me despertou o gosto pela pesquisa. Comecei a me entusiasmar e gostar da pesquisa e identificar o quanto é importante a pesquisa a partir... Fernando caiu, está tentando reconectar. Voltou. Fernando, muito bem. Obrigado por voltar com imagem agora. Legal. Agora o Gabriel que perdeu o sinal ali, ele estava oscilando aqui. Enfim, o IBGE foi uma experiência muito interessante em termos de pesquisa. Você sabe que o IBGE é um instituto, né, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que calcula a inflação, né, os diferentes índices de inflação, que calcula a taxa de emprego e desemprego, né, divulga mensalmente a taxa de desemprego, que infelizmente é uma taxa que está com índices, né, terríveis, muito por conta da pandemia, mas muito também, primeiro por uma questão histórica, né? O Brasil tem índices de desemprego históricos. Se nós pegarmos uma série histórica, assim, da taxa de desemprego no Brasil, 10% para cima. Então, e agora, claro, nesse último período, se agravou, né, por conta, sim, da pandemia. E, bom, aí não vamos nem entrar, né, nas questões políticas, né, e na forma com que está se enfrentando essa dificuldade, mas, enfim, o IBGE é esse órgão que faz esse levantamento de índices e de informações com relação à população brasileira. Enfim, é isto. Então, esse é um pouco aí do Jefferson. Sou administrador, tenho especialização em marketing, tenho especialização na área de RH, de gestão de pessoas, tenho um mestrado em educação, na linha dos estudos culturais, que é um mestrado, né, que tem um viés assim, muito forte no monitoramento, no acompanhamento, na compreensão dos aspectos culturais e o quanto isso participa no processo de construção do conhecimento e no processo da educação em si. E é isto. Feita a apresentação, quero ouvir um pouquinho de vocês também, apesar de nós termos a sala de interação, mas só para vocês se manifestarem também um pouquinho, daqui a pouco, sobre a disciplina Marketing e Design. Vocês todos já estão aí na reta final, conversávamos agora bem no início, né? Alguns faltando muito pouco para concluir o curso. Então, já tem uma compreensão, né, um entendimento, penso eu, e razoável, né, do que seja o marketing, do que seja estratégias de marketing, do que seja o propósito de marketing, mas nós vamos tentar tornar esta compreensão maior, mais ampla, vamos tentar tornar mais complexa, né, essa reflexão em torno desse tema, já a partir de hoje. Mas marketing, né, em primeiro lugar, nós precisamos ter consciência e ter o cuidado sempre de não utilizar essa expressão quando se pretende falar de campanha publicitária. Certo? Uma coisa é políticas de marketing, programas de marketing, estratégias de marketing, outra coisa são campanhas publicitárias. Porque isto é, né, uma situação bastante comum no mercado.
as pessoas usarem a expressão marketing quando querem se referir a uma ação de comunicação, uma ação publicitária. Vamos ter que fazer um marketing aí para melhorar a nossa comunicação, a nossa imagem e tal. Tem que fazer um... E ali, na verdade, estão querendo dizer que pretendem, quem sabe, desenvolver aí uma campanha, ou talvez nem isso, uma peça publicitária. Então, isto é importante. Marketing, nós precisamos ter presente que existe com um propósito muito forte de gerar satisfação a todos que estão envolvidos no processo. Então, se nós vamos pensar em planejamento de marketing, significa que nós vamos planejar ações, estratégias, políticas, desenvolver programas para gerar satisfação. Concordam? E para gerar satisfação a todos. A todos. A gente usa muito, a gente ouve muito o mercado falar que precisamos desenvolver o nosso marketing para conquistar mais clientes. Faz parte? Faz parte. Mas mais do que conquistar mais clientes, que normalmente é o primeiro objetivo de campanhas de comunicação com o mercado, mais do que isso, o que uma empresa precisa realmente se preocupar quando pensa em marketing, quando quer desenvolver ações de marketing, estratégia de marketing? É conquistar cliente ou é algo maior que isso? É mais que isso. Mais do que conquistar cliente, nós queremos tê-los conosco. Ter eles conosco. Não só a conquista do cliente para que eles experimentem, nos experimentem, experimentem a nossa marca, o nosso serviço, o nosso produto, mas que este experimentar seja uma experiência muito bacana para eles. E sendo uma experiência muito bacana, faça com que eles passem a nos admirar, passem a gostar de nós, do nosso produto, do nosso serviço, e queiram continuar próximos de nós. Bom, aí nós estamos pensando em algo bem maior do que utilizar, criar uma campanha de convencimento ao consumo, certo? Uma campanha de convencimento ao consumo é difícil, precisa se pensar muito, precisa se utilizar de muita inteligência para o convite ao consumo, mas o marketing não pode se resumir a isso. Não pode se resumir a isso. Porque o consumo faz parte do nosso plano de marketing. A experiência em si faz parte do nosso plano de marketing. E eu acho que esse é um conceito. Assim, nós estamos iniciando, né, a conversa sobre marketing e design. Então, nós precisamos, sim, ter muita clareza de que quando a gente vai estar falando sobre marketing, nós vamos estar falando sobre esta experiência. Para que haja a experiência, sim, tem que ter temos que ser atrativos, temos que ter a capacidade da atração, da captação, da conquista, de chamar, mas muito mais do que isso. Precisamos ter excelência nessa experiência. Porque é assim que nós criamos esse conceito, ou na verdade, esta vontade por parte daqueles, né, que aceitaram o nosso convite de continuar conosco, de seguir conosco.
E é sobre isso que nós precisamos permanentemente estar nos perguntando e buscando respostas. Será que estamos sendo suficientemente bons no sentido de fazer com que as pessoas que aceitam o nosso convite queiram continuar conosco? Será que estamos sendo suficientemente bons? Será que aquilo que nós estamos oferecendo em termos de experiência é a melhor experiência? É o que se pode pensar e imaginar em termos de melhor experiência para aqueles que aceitaram o nosso convite? A experiência precisa ser muito boa, precisa ser fantástica. Como é que as nossas empresas estão? Que tipo de experiência nós que estamos no mercado? Que tipo de experiência nós estamos oferecendo para aqueles que aceitaram nos conhecer, aqueles que aceitaram o nosso convite? Esse é o grande, esse é um ponto assim mais desafiador. Concordam? Esse é o ponto mais desafiador. Porque, claro, é sim difícil. Hoje nós somos bombardeados em termos de comunicação, em termos de convites. Nós temos uma quantidade enorme de convites. E alguns vão ser mais atrativos, mais competentes, inteligentes e vão realmente atrair a nossa atenção. Mas mais do que atrair a nossa atenção, eles vão ter que ter essa capacidade de atrair a nossa vontade, despertar o nosso desejo, e uma vez que despertou o nosso desejo, e isso acabou impactando na nossa ação de consumo, quando efetivamente consumirmos, bom, aí entra o maior dos desafios, fazer com que o ato do consumo seja uma experiência muito boa. E sobre isso nós precisamos, né, e vamos aprofundar as nossas conversas e as nossas discussões. Eu gostaria de, hoje, fazer uma provocação quase que filosófica em torno desse tema, né, que estamos iniciando, que diz respeito ao consumo, ao convite ao consumo. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, da expressão consumo sustentável. O que vocês acham da expressão consumo sustentável? O que vocês acham desse termo, não tão novo, mas que ganha adeptos relacionado ao consumo, chamado minimalismo? E o que vocês acham da expressão, como vocês traduzem a expressão consumismo? Consumismo, consumo sustentável, minimalismo. Como é que vocês enxergam nós, profissionais de marketing, atuando diante destes conceitos, destas questões que estão postas: sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, consumo sustentável, consumismo e minimalismo. Minimalismo e consumo combinam? O
Quem gostaria de se manifestar com relação a isso? Vamos começar um debate aqui agora. Quem é que gostaria de trazer aí as reflexões iniciais? Falar alguma coisinha, o que entende por consumo sustentável, o que, né? Falar sobre algum... Joguei vários. Betina. Eu vou falar o que eu percebo, tá, do consumo sustentável. Por exemplo, a gente vive num mundo que é capitalista, né? Então, cada vez mais as marcas querem lançar mais coisas no mercado e normalmente essas coisas têm mais obsolescência programada, né? Então, cada vez mais vai aumentando isso. Então, eu acho assim que o consumo sustentável ele não é tão abordado por essas grandes marcas, porque no caso o consumo sustentável ele seria algo prolongado, né? Essa é a minha ideia de consumo sustentável, tu comprar um produto que tenha uma durabilidade maior. Então, normalmente, quando tu vai encontrar uma marca que tem essa ideologia como premissa, normalmente são produtos muito caros e as pessoas veem isso com maus olhos. Então, eu acho que enquanto tem essas pessoas que falam do consumismo, mas é que o consumismo ele é mais, teoricamente, mais barato, mas as pessoas compram mais. Então, as pessoas não têm noção que o consumo sustentável é algo que elas podem pagar caro, mas isso vai durar, entendeu? Eu não sei se eu consegui expressar a minha ideia. Sim, sim, e é um dilema. É um dilema, né, Betina? Quando a gente fala em consumismo e o marketing está no meio disso, né? As estratégias, os programas de marketing, nós estamos aqui, nós temos uma empresa. Até porque as empresas elas precisam vender, né? Mas como é que elas vão vender algo que é prolongado? Tipo, e outra coisa, eu tenho uma cliente que ela faz maquiagem, ela é maquiadora. E ela falou assim que uma das coisas que frustrava ela no início da profissão é que tu fazia um curso e as próprias professoras ensinavam a comprar muitos produtos, entendeu? Atrelava muito ao consumismo. Tu ser maquiadora, tu tem que ter 200 batons. Então, o que acontece? Ela explica que é um dos métodos dela de ensinar outras pessoas a se maquiar é que tu não precisa ter 100 batons, sendo que com 20 tu pode misturar várias cores e transformar em uma só. Entendeu? E isso não está atrelado ao mercado da maquiagem, por exemplo, que tem que comprar 200 bases, 200 produtos para aplicar no rosto. E não é bem assim. Só que isso o mercado não ensina. Mas eu acho que é uma tendência que vai aumentar, mas tem essa deficiência, assim, né? Porque as marcas querem vender. E então, acho que esse consumo sustentável pelas grandes marcas é meio que apagado, assim, para elas não deixarem de vender. Essa é a minha visão, assim. Por outro lado, pessoal, vamos lá, vamos participar, tá? Por outro lado, Betina, isso me faz lembrar também de outro discurso recorrente e recente, não muito recente, mas, enfim, né, das últimas décadas, que diz respeito à responsabilidade social. E aí algumas empresas, porque responsabilidade social, se a gente, né, analisar friamente, impacta nos custos. É investimento, é dinheiro que eu tenho que botar ali num programa social e tal. E num primeiro momento, o empresário, né, o capitalista, qual é a pergunta que ele faz? Escuta, tu está me pedindo para investir em determinado programa, né? Tu quer que eu invista em determinado projeto.
Nós, como empresários, vamos nos colocar no lugar do empresário. Qual é a primeira pergunta que a gente faz? Qual é a primeira pergunta que o capitalista faz? Tu me trouxe um projeto aqui. 50 mil reais para esse projeto. Qual é a pergunta que eu faço? Quanto é que Tempo do retorno? Quanto é que isso vai me trazer de volta? Quero saber de retorno. Eu quero saber de retorno. Quanto é que isso me traz? Quando, né, Betina? Quando que volta? Quando e como? E quanto? E em algum Não interessa momento... como. Mas aí é que tá, né? Em algum momento, responsabilidade social passou a ser um bom negócio. Passou a ser um bom negócio porque as pessoas começaram, as pessoas, a mídia em geral, passou a dar espaço para programas de empresas que eram voltados, né, à preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a comunidade, o bem que a empresa, né, realizava ali na comunidade que ela estava inserida e tal, e isso repercutia positivamente. Essa repercussão positiva acabava gerando uma imagem positiva para a empresa, para a marca, para os seus produtos e tal. E, em alguma medida, os empresários começaram a perceber que, olha, responsabilidade social é um bom negócio. É um bom negócio, está dando retorno. O que é uma distorção, de certa forma, daquilo que deveria ser mesmo. Responsabilidade social, o que é? Eu ter preocupação, sensibilidade e responsabilidade com a sociedade em que eu estou atuando, né, em que eu faço parte. Eu tenho que ser responsável, né, pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Então, eu tenho que ter políticas de responsabilidade social. Ponto. Mas a gente sabe, né, que nós vivemos num mercado de concorrência acirrada, e se eu entrar nesse mercado querendo ser bonzinho e fazer o bem para todo mundo e tal, quanto tempo eu duro nele? Né? Quanto tempo eu consigo respirar nesse mercado? Então são dilemas difíceis. Mas eu preciso conseguir fazer com que, por exemplo, um conceito de responsabilidade social que exige investimento, que vai demandar custos, de alguma forma, sim, represente o fortalecimento da minha imagem, o fortalecimento né, que consolide a minha atuação no mercado, que me fortaleça enquanto empresa. E por isso que responsabilidade social, em alguma medida, começou a ser um bom negócio, porque, em algum momento, essa preocupação passou a ser um dos propósitos, um dos objetivos de um programa de responsabilidade social. Ok, vamos fazer, então, um projeto ou programa maior de ações, de participação da comunidade, muito bem, mas vamos usar isto. Vamos fazer com que isto seja uma possibilidade das pessoas nos verem mais, e mais do que nos verem mais, também nos respeitarem mais, nos admirarem mais, pelos programas, pelo que nós fazemos. Então, né, ok, de alguma forma se beneficia a comunidade, e aquele que gera o benefício também se beneficia. Consumo sustentável é um dilema. Um dilema. Mas existem... porque eu trouxe a expressão o minimalismo, né? O minimalismo é um movimento que surge lá na década de 50 do século passado ainda, mais na área das artes e tal. Mas, enfim, hoje se tem o minimalismo também como um movimento, né, associado ao consumo. Por que eu preciso comprar 2, 3, 4 camisetas, se uma é suficiente? Por que eu preciso ter 2, 3 pares de
de tênis, de bota, de calçado e tal, se um é suficiente ou se dois é suficiente. Qual é o necessário? O que eu realmente preciso para viver? E o quanto do meu consumo excede a minha necessidade. E esse é um movimento assim que começa a ser, na medida que ele se coloca agora, né, diante do comportamento dos consumidores, ele começa assim a chamar atenção e ganhar espaço. Né? Como que as empresas poderão ou deverão agir diante de uma possível, não certa, mas possível perspectiva de crescimento de movimentos como este do minimalismo ou do consumo sustentável. E consumo sustentável diz respeito também a tu te preocupar com o processo, inclusive, de reciclagem, né? Quer dizer, a fabricante de pneus, ela tem que ter um programa muito bem definido do caminho de volta daquele pneu gasto, daquela borracha, né, para o processo fabril, e não ficar jogado no meio ambiente. As fábricas de bebidas, enfim, devem ter uma política muito clara e ações muito claras no sentido de recuperar, né, as garrafas PET, o plástico que cai no meio ambiente. Consumo sustentável também passa por estas práticas ou políticas que as empresas passam a desenvolver e que têm significados, né, que têm influência aí no conceito que as pessoas vão criando em torno das marcas. Mas eu gostaria de ouvir mais. O que vocês... Quem mais gostaria de se manifestar? Rodrigo, Lucas, Gabriel, Fernando. A turma hoje está em 1, 2, 3, 4, 5, de 9. Estamos mais da metade. Temos 5 de 9. A turma é pequena. Quem mais gostaria de se manifestar com relação a isso que estamos conversando, a isto que a Bettina trouxe, né, esse dilema de um sistema capitalista que precisa de resultados, que busca resultados, mas que vê, paralelamente a isto, movimentos crescentes na linha da sustentabilidade, né, e do quanto o desperdício não se aceita mais, não se deve aceitar, e que não é um discurso, que não é um modismo, né? Que não é uma conversa solta, de moda, mas que é efetivamente algo necessário. Nós precisamos porque ultrapassamos já a nossa condição ideal de consumo. Ultrapassamos em muito, né, o nosso desenho de uma sociedade consumidora, né? Então precisamos sim pensar sobre estas formas. O que me dizem? O que é consumismo? O que é consumismo? Qual é a diferença entre consumo e consumismo? O consumo é comprar as coisas. Eu acho, tá? Eu não tô falando, não pesquisei, mas eu acredito que o consumo seja algo que nós necessitamos. Tipo, por exemplo, eu preciso comprar arroz para eu almoçar, para fazer comida e tudo mais. Eu acho que o consumismo é o ato de comprar demais
as coisas, às vezes até coisas não tão necessárias naquele momento, tipo, tenho 3 pares de tênis, vou comprar mais um, 2, mais outro, eu acho que isso seja o consumismo. E eu queria até falar nessa questão que tu falou de responsabilidade social. Esses tempos eu estava pesquisando e eu encontrei uma ação da Danone. Isso aí, o artigo que eu vi lá de 2017, até faz um tempo já, que fala da revolução alimentar, que as pessoas, hoje em dia, a gente tem muito o consumo de comidas prontas, né? Muita embalagem, muito papel, que normalmente tu não sabe o que realmente tem naquele alimento, né? E que eles estavam fazendo um movimento para as pessoas estarem mais conectadas com o alimento que consomem. Então, tinha coisas assim do tipo que eles iam, até tantos anos, iam parar de usar alimentos geneticamente modificados para fazer os seus produtos. Então, eu acho que isso também entra nessa parte do consumismo, né? Da gente não saber realmente o que a gente está consumindo em relação de alimento. Porque consumismo, eu acho que às vezes a gente pensa que é mais questão de roupa, ou sapato e tudo mais, e nessa questão do consumo sustentável também tem a ver com a alimentação, né? Então, eu acho que essa questão da responsabilidade social também, às vezes, falta transparência das empresas, sabe? E também, por falta de transparência, acho que o consumidor não se apega nesses detalhes e acaba realmente consumindo algo que ele realmente não sabe as procedências ou que ele tem um alimento geneticamente modificado. A gente não acaba não se apegando nesses detalhes, que eu acho que as empresas elas devem ser mais transparentes, de questão de e entra na parte também na confecção, né? As roupas que vêm lá da China, por exemplo, falam muito do trabalho escravo, né? Que às vezes uma roupa é muito cara e essa roupa ela não, tu tá, ai, me fugiu a palavra, mas tu tá incentivando talvez um trabalho escravo, tu não se sabe, mas fala muito nisso quando se fala em consumo de roupa sustentável, né? E então eu acho que essa falta de transparência também acaba fazendo o consumidor não se ligar tanto nessa questão. Certamente. Perfeito, Betina, tá perfeito. Isso eu vou Parece que eu tô repetir. falando só coisa ruim, assim, mas é a minha percepção. Mas sabe? eu disse que eu queria hoje provocar vocês, porque a gente vai trabalhar um semestre nesta ideia, né, do marketing que passa, como eu disse agora há pouco, passa muito por um convencimento, né, essas ações de captura, de conquista e tal, né, esse esforço. Quando as empresas desenvolvem programas de marketing e tal, o que eles estão pensando? O que as empresas estão pensando? Fazer uma campanha de marketing. Qual é o propósito disso? É o cifrão ali adiante, certo? É aumentar a venda, é nós, né, abocanharmos uma parcela maior do mercado e este mercado também passar a consumir mais o nosso produto e tal. Mas eu quero jogar o contraponto, porque é preciso nós termos essa consciência, né? Essa coisa de nós criarmos campanha pelo o consumo pelo consumo, né? Porque nós precisamos faturar mais, precisa ser repensado. Mais, né, mais do que nunca, precisamos pensar muito nisso. Então, nós, enquanto profissionais do marketing, precisamos ter essa consciência de que não é só, né, fazer campanhas persuasivas para que tenhamos consumo e mais consumo. Tu sabe que eu comentei até com a minha mãe ontem, assim, que a gente que trabalha na área ou estuda a área, tu acaba começando a perceber situações que antes tu não percebia no cotidiano, ou entrando num shopping e tal. E essa semana eu tô atrás de um aparelho de telefone
E eu tô pesquisando, assim, eu tô realmente sendo uma pessoa bem chata, porque eu tô olhando, ó, preço na internet, tô olhando preço na loja física e tudo mais. E como é engraçado a gente ver que realmente o vendedor, ele quer fazer de tudo para te comprar, né? Assim, a questão dos gatilhos mentais que ela vai aplicando, assim, na pessoa, e tu vai ficando, tipo, tu entende que ela tá tentando te vender muito aquilo. Então, às vezes até umas vantagens bem que é apresentado assim pelos funcionários, tanto pelos funcionários da empresa, até porque se a empresa não tem uma missão e valor bem explícita, os funcionários acabam também entrando nessa onda do consumismo, né? De querer, sim, eles têm metas, então eles têm que bater e têm que vender. E então tem que aplicar no cliente, às vezes, até quase fazer ele comprar de qualquer maneira, né? E até, assim, apresentando vantagens que realmente não são vantagens, mas na hora ali que o cliente está interessado em comprar, o funcionário vai apresentar, mas isso eu falo porque eu estudo, eu sei como é que é. Então eu fico pensando como é as pessoas que não têm essa noção. Então, é engraçado, sabe? É ao mesmo tempo, assim, de ver como é realmente imposto esse consumismo. E a grande maioria das pessoas não tem esta percepção, né? É que tu está envolvida com esse processo, tu estuda esse processo, tu pensa sobre esse processo, e a gente passa a ter esse olhar mais crítico no cotidiano. Quer dizer, isso aí, né, pensamos já sobre isso, estudamos já sobre isso, olha só a estratégia que ele está usando e tal. Mas a maioria das pessoas entra, né, se envolve, se deixa levar. Isso eu quero pontuar 3 coisas aqui. Uma, essa coisa assim das metas, de atingir as metas, do esforço de vendas, né? E que a gente ainda vê muito forte, né, nas empresas e nos estabelecimentos comerciais, varejistas e tal, esse esforço de vendas e marketing. Vocês já devem ter ouvido falar naquela frase do Peter Drucker, que ele diz o seguinte: marketing é tudo que se faz para tornar vendas supérfluas. Que caminha no sentido contrário desta busca alucinada, né, por metas e vendas, e capacita e treina os vendedores e tal, e precisamos. Marketing é tudo que se faz para tornar vendas supérfluas. Em que sentido? Como assim, né? Tornar vendas supérfluas? Nós precisamos não ter mais a necessidade do esforço de vendas, desse esforço, desse convencimento, né? Desta força de vendas tentando convencer as pessoas a adquirirem um produto. Marketing tem que criar as circunstâncias ideais para que ninguém precisa me convencer. Eu sei que esta aqui é a marca, o produto, o que eu preciso, eu sei a hora, o momento, a quantidade e tal. Então, estratégias inteligentes de marketing vão reduzir, né, ele exagera e diz tornar vendas supérfluas, claro que sempre tem que ter alguma ação de venda, mas reduzir ao máximo o esforço de venda. Só que esse reduzir o esforço de vendas, ele passa por aquilo que eu comecei falando aqui, na excelência, na excelência da oferta. Se nós temos muita eficiência, se nós somos excelentes na captação, mas temos depois dificuldade na entrega, na oferta em si, nós vamos viver tendo necessidade de mais esforço de venda, de mais desafios, vamos lá, mais metas, precisamos de vocês e tal, e seguir batendo na equipe de vendas. Isto é reflexo de que, sim, estamos trabalhando aqui, sendo excelentes em vendas, mas tem uma parte faltando. Porque as pessoas estão vindo,
Estão comprando e estão indo embora e não estão querendo mais voltar. E isto é sempre também um aspecto que se deve pensar, porque quanto maior este esforço, estava comentando, Bettina, no esforço de vendas, quanto mais existe essa ação esforçada de venda, mais expectativa está criando em nós, né? Porque eles vão oferecendo, vão criando cenários, situações muito convidativas. E aí, Mas qual tá, é realmente eu quero. o valor agregado no produto, né? E aí amanhã vem o quê? Depois do consumo, o que que vem? Vem a decepção, a frustração, o sentimento de que não era isso, de que fui logrado, de que, né? E isso muitas vezes e isso é uma medida importante, porque eu preciso ter esse cuidado de oferecer algo adequado, realmente necessário, algo que venha gerar satisfação, né? Então, o equilíbrio entre captar e manter. Captar e manter. Eu preciso ter esse equilíbrio. Eu preciso ter um esforço de captar. Eu preciso me comunicar e dizer que estou aqui, que eu sou isso e tenho tudo isso a oferecer. Legal. Mas com tal transparência e honestidade que realmente o que eu for entregar é isto. Não vai ter decepção, não vai ter, né? Quem sabe até com algo a mais que eu, inclusive, não disse, para causar a surpresa positiva. O que tem acontecido muitas vezes é eu oferecer muito mais do que realmente eu sou capaz de entregar. Então, esse cuidado, isso diz respeito ao quê? Ao nosso nível de satisfação, né? Ao nosso nível de satisfação. Me prometeram isso, entregaram a isso, estou frustrado. Me prometeram isso, me entregaram a isso, opa, legal. Prometeram isso, entregaram isso, ok, era o que eu esperava, não fez nada mais do que obrigação. Então, se eu conseguir ser muito bom nas promessas e ser melhor nas entregas, bom, aí eu estou diante de uma possibilidade concreta, real, bastante positiva de que esta pessoa volte. E ela volta por si. Nós voltamos porque gostamos. Nós temos, sim, apesar de cada vez termos mais opções, nós temos comportamentos fiéis a determinadas marcas e produtos. Sempre existe, né, a tentação ao novo, a experimentar e tal, porque sempre tem novas ofertas. Sempre tem, né, novidade no mercado, cada vez mais. Mas guardamos, sim, um comportamento de fidelidade àqueles que, né, nos encantam, nos agradam, nos cuidam de nós. Né? Não é assim nas nossas relações? Né? Quando é que nós deixamos de ter vontade de ver determinadas pessoas e tal? Quando começa a morrer o encantamento, não tem, né? Começou a perder o encantamento e a graça. Mas enquanto existe encantamento e tal, eu quero, né, parte de minha iniciativa de continuar próximo, de continuar. Então, isto é algo importante, né? Oferecer, mas com honestidade, transparência e deixando sempre que possível. Outra coisa que é importante a gente pensar é o quanto, e aí, claro, depende do que nós vamos estar falando, né? O que está oferecendo? É um serviço, é um produto? Que tipo de produto? Para quem e tal? Ok. Mas quando a gente está refletindo aí sobre o consumo sustentável, e Bettina trouxe muito bem a questão do preço, né? O quanto o preço ainda fala mais alto, inclusive diante da nossa consciência de sustentabilidade. Tenho consciência da importância da sustentabilidade. Tenho consciência, estamos falando aqui, e acho que ninguém discorda da importância, da coerência do consumo sustentável. Temos concordância sobre o quanto é coerente, importante e necessário o consumo sustentável. E aí chegamos ali no mercado e
temos uma marca que prestigia esse comportamento e temos uma outra marca do lado que é bem mais barata. E a nossa consciência de sustentabilidade por vezes se vende. Concorda? Ou somos, né, não nos vendemos. Entenderam? Tem um produto que é mais barato. É mais barato. É que não tem política nenhuma, não tem preocupação nenhuma. Mas o quanto o nosso bolso fala mais alto, nosso comportamento de consumidor, o quanto o valor, o preço, fala mais alto. Ah, é importante, sim. Mas esse aqui está bem mais barato. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, inclusive a nossa consciência. Inclusive a nossa consciência. É claro que, né, isso diz respeito, bom, à nossa condição econômica, à nossa capacidade, o nosso poder aquisitivo, o quanto temos a possibilidade de dizer não e pagar mais, né, por esse compromisso social, digamos assim, e o quanto, inevitavelmente, precisamos, né, nos submeter a um consumo que vai bater um pouquinho na consciência, como disse a Bettina, sabe-se lá se isso não tem um trabalho escravo por trás. Né? Mas eu não tenho condição. Então esse é um desafio também, E outra questão que é muito presente na nossa sociedade é o quanto há ainda, ou cada vez mais, o julgamento das pessoas pelo que elas têm e não propriamente pelo que elas são. As pessoas são a partir do que têm. Opa, olha o que ele veste, olha o que ele calça, olha o que ele consome, olha os lugares que ele anda. Temos um conceito. Julgamos pelo que as pessoas têm? Ser e ter se confundem, às vezes? O que vocês acham? Ser e ter se confunde? Quem tem mais é mais? Nós sabemos que não. Mas no cotidiano, todos nós nos preocupamos. Né? Todos nós nos preocupamos. Alguns com mais, muito mais, outros nem tanto, mas sempre tem esta preocupação do que representa o que tenho e não simplesmente o que sou. Bettina está inquieta, não? É que se me deixar, eu falo a noite inteira. Mas é que tu estava falando dessa questão do ter e do ser. Eu lembrei de um filme que é as pessoas, elas têm, ao invés de dinheiro, elas têm tempo. E quando esse tempo... E o nome é Preço do Amanhã. Eu acho. Preço do Amanhã. Preço do Amanhã. Deixa eu só olhar aqui. É Preço do Amanhã. Que as pessoas, em vez de elas terem dinheiro, elas têm tempo. E quando esse tempo acaba, elas morrem. E eu acho que é uma analogia dessa coisa do ter, porque assim, as pessoas que têm séculos no braço são as pessoas que têm dinheiro, que são ricas, que elas são o topo da sociedade. E as pessoas que têm pouco, elas estão sempre trabalhando e sempre se esforçando muito para não morrer, para ter tempo. Então, e teve uma das histórias principais do filme é que um cara tinha séculos. E ele estava cansado da vida, porque ele tinha muita coisa. Então ele estava cansado.
e ele conheceu um rapaz que tinha pouco tempo. E esse rapaz, ele acabou a história, ele dorme, daí esse cara dos séculos passa todo, porque tu pode passar para as pessoas, é uma coisa que tu pode passar, tu passa tempo. Uhum. E esse rapaz, ele dorme e o que estava cansado passa todo o tempo para o rapaz que não tinha quase nada. E ele morre, deixa uns 5 minutos, senta e depois se atira de uma ponte. E isso tá, acho que atrelado nessa coisa do ter e ser, sabe? Ele tinha muito, mas ele estava cansado de ter séculos, ele não queria mais ter séculos. E então entra nessa parte assim de realmente hoje em dia a fulana tem aquilo, nossa, a fulana ela é legal. E isso está atrelado também nessa questão do mundo digital, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem milhares de pessoas que são influencers nas redes sociais que elas estão atreladas ao consumismo, né? Tu vê as pessoas toda hora mostrando coisas e aquelas pessoas, para a cidade, elas são legais, elas são pessoas que influenciam, né? Então, eu acho que hoje está tudo atrelado assim, a uma felicidade muito de ter as coisas e não é bem isso. Então, Mas isso tem uma relação, Bettina, com a própria sociedade do consumo, esta sociedade do consumismo, né? Que provoca isso. Né? Ela coloca na cabeça das pessoas, né? As pessoas passam a acreditar que é importante ter, porque é tendo que eu passo a ser mais respeitado, mais percebido, mais admirado e tal. Né? O poder tem a ver com ter. Esse filme, ele não é um episódio do Black Mirror? Não? Não é um filme, é com Justin Timberlake até. Mas ele me... Tem um episódio lembra um pouco, série né? Porque do Black Mirror tem essa... E tem um episódio porque tu falou que tinha o tempo controlado no braço, só que não é no braço, eu acho que é um... Mas tem um episódio que traz essa... Faz muito tempo que eu assisti. Tem até eu também lembrei de um do episódio do Black Mirror, que eles têm celulares, daí vai passando likes. Isso até eu assisti numa cadeira da faculdade, que eu não, se não me engano, se era Sociedade e Contemporaneidade, que vai passando like, e dependendo do teu like, tu é... Isso, sim. Tu é alta... Black Mirror é genial, né? Genial. E olha, não é maluco, né? Tem gente que olha, que maluquice é essa. Não, somos nós. É só uma analogia ao que a gente vive, né? Somos nós, é o nosso comportamento, né? É uma coisa maluca, mas que tem a ver com esse nosso comportamento. Esse é dos pontos. Se tu é nesse episódio, eu lembrei, é dos pontos, não é nem like. Tu tem 5 pontos, tu tá um pouco acima. Daí tem um, tu é esquecido pela sociedade. Nada. Sim. Muito, é legal muito assistir legal. esses filmes, assim. Também tem o filme que é O Dilema das Redes Sociais, né? Sim. Que é um documentário Netflix, que Muito eles bom. falam que os criadores do YouTube, do Facebook, do Instagram, quem tá lá dentro da empresa não deixa os filhos assistir YouTube. Entendeu? Porque eles sabem o que está atrelado a isso, como é que a sociedade... Esse filme, esse documentário, todo mundo tem que assistir. Sim, não é assustador, mas tu fica bem intrigado com várias coisas. E é a realidade, né? Somos... Se não cuidarmos, viramos marionetes. Que nem mostra no documentário, né? Mas assim, só que isso é um impasse, né? Tu assiste aquilo e eu penso, nossa, eu trabalho com redes sociais, sabe? Eu sei como é que funciona o tráfego, o que eu tenho que usar para chegar até o meu prospecto. E é muito conflitante, sabe? Claro que é. Claro que
Isso é um desafio, mas é importante a gente pensar sobre isso. Sim, claro, claro. Eu acho muito bacana. Porque isso diz respeito à nossa responsabilidade enquanto profissionais. Nós vamos ser profissionais do marketing, mas a gente precisa, sim, ter essa preocupação. Né? Porque nós vamos, sim, desenvolver estratégias que daqui a pouco vão conduzir as pessoas a ter determinado comportamento. Nós vamos controlar as pessoas a fazerem terem determinadas ações e tal. Precisamos ter muito cuidado com isso que a gente produz, né? Com estas formas, né, de produção de pensamento, de produção de crenças, de produção de comportamentos. Nós produzimos, né, nós temos essa possibilidade, e por isso nós precisamos ter, sim, consciência dessa grande responsabilidade que é, né, e por isso que eu quero, sim, e sempre que possível, vamos atravessar essas reflexões sobre sustentabilidade, sobre consumo sustentável, sobre responsabilidade social, porque temos, acima de tudo, como profissionais do mercado, precisamos ter. E tem empresas, sim, que atuam fortemente e sinceramente, honestamente, nessa linha. Tem realmente esse compromisso. Não são muitas, mas é um movimento crescente. Né? E tudo começa pequeno, mas há sim, né? Empresas que estão cada vez mais assumindo esse compromisso, que é muito difícil, É um desafio enorme. É difícil e mais caro também para uma empresa, né? Não, e cai naquilo que falávamos agora há pouco, né? E aí, se tu não cuida do resultado do teu negócio, como é que tu prospera, como é que tu avança, como é que tu busca novas tecnologias, como é que tu te situa, né? Como é que tu te consolida no mercado? Porque os outros estão aí. E se tu não crescer também, os outros passam por cima. Mas eu não posso cair neste mercado do vale tudo. Eu preciso ter essa consciência, mas preciso ter muita competência de gestão para me manter forte diante dessa concorrência que muitas vezes não é leal. Ok. 8h30, gostaria, assim, de cada um falar uma coisinha aí para a gente se despedir hoje. Eu vou botar um TD. A Betina falou bastante, não precisa mais falar se não quiser, tá, Betina? Se quiser falar, não tem problema. Mas eu gostaria de ouvir manifestações, de ver manifestações. Lucas, tu não foi meu aluno? Acho que não, né? Não, Lucas não. Eu tive um Lucas há 3 semestres atrás, mas não. É que tá a câmera escura, mas não é o Lucas que eu estou pensando. E tinham 2 intérpretes também, mas não. Lucas, tranquilo? Tudo bem? Quais são as expectativas com relação à disciplina? Tudo tranquilo? No ambiente aula lá, familiarizado? Domina tranquilamente, sem problema? Tudo bem? Mais ou menos a questão do ambiente aula? Sim, em relação a algumas aulas eu tenho dificuldade. Tá. Dificuldades operacionais ou dificuldades com relação ao material que está lá? É mais a questão operacional mesmo. Ele tem dificuldade no sistema ali, de entender como é que funciona. Tá. E aí, ali no sistema, ele sozinho, né? É só com ele. Vocês dão algum apoio ou o setor lá presta algum tipo de apoio ao Lucas?
Sim, semestre passado a gente teve uma reunião com ele para poder ajudar ele como é que funcionava todo o sistema, né? Mas é uma questão particular dele mesmo, que ele tem essa dificuldade. Ok. Bom, gurias, vocês são, né, estão intermediando aí, por favor, qualquer dificuldade, o Lucas tem que se sentir absolutamente à vontade, se manifeste e tal, e eu vou, naquilo que for necessário, procurar ajudar da melhor forma possível, tá? O ambiente aula lá tem 6 temas, se vocês já deram uma olhada lá, tem 6 temas. Esses são os conteúdos base da disciplina, tá? 3 temas estão no bloco Desenvolvimento 1, outros 3 temas no bloco Desenvolvimento 2. Mas nós vamos ter outros conteúdos que vão sendo agregados e que vão sendo colocados ali. Aquilo ali é o esqueleto, é a base. E a ordem que nós vamos seguir de reflexões. Mas sempre que possível e necessário, a gente vai aprofundando com mais algum arquivo, um artigo, uma leitura complementar, alguma coisa, vamos colocando, né? Vocês sabem que o ambiente aula permite isso. Os nossos encontros, então, eles vão ser, né, no dia seguinte, eu coloco o link, né, se ficou alguma dificuldade e tal, vocês podem assistir a aula, mas quero, assim, né, que vocês se esforcem ao máximo, porque essa coisa assim, tá gravado, depois eu assisto e tal, hoje eu não estou afim, eu gostaria que vocês, assim, se esforçassem ao máximo para terça-feira à noite estarem aqui. Temos na turma, olha só, a Amanda, a Bruna, a Larissa, o Lucas Joel, outro Lucas, tem o Lucas que está aqui, e o Lucas Joel, e é isto. O Rodrigo está aqui, o Lucas está aqui, o Gabriel está aqui, Fernando está aqui, e Betina está aqui. Então, faltaram hoje a Amanda, a Bruna, a Larissa e o Lucas Joel. Faltaram 4. Se vocês conhecem, chamem eles para a próxima semana, né? Digam da importância de estarmos todos nós aqui. Acho, como eu disse, assim, eu acho que esse espaço é um espaço rico, assim, para todos nós trazermos as nossas experiências, as nossas inquietações, os nossos conflitos, as nossas dúvidas, e é assim, problematizando, né, esse mundo do consumo, problematizando essas nossas práticas cotidianas, que nós vamos, sim, ampliando a nossa capacidade de compreensão do comportamento humano enquanto consumidores e tal, exatamente para que possamos, ou que tenhamos, condições melhores de construir estratégias e práticas mercadológicas mais honestas, mais humanas. Esse tem que ser o nosso grande propósito, né? Aperfeiçoarmos a nossa capacidade de atuação no mercado, mas sempre com muita responsabilidade. Certo? Então, vou pedir assim para vocês que estejam sempre comigo aqui nas terças-feiras, das 19 até 20h30, 20h40, mais ou menos. Aí, na sequência, temos esse trabalho, né, complementar, que seja uma aula sempre muito participativa, né? Quero chamar, assim, a participação de todos. Participem lá no TDE também, porque isso vai alimentar uma discussão inicial sempre na semana seguinte. Então, hoje eu acho que eu até já coloquei ali, né, pedindo exemplos de consumo sustentável, né? Um exemplo positivo e um exemplo negativo.
Isso para alimentar, assim, a nossa próxima reflexão. E comunicação. Teve dificuldade de vir numa semana e tal? Comunicação. Estamos numa área que prima pela comunicação. Então, vamos conversar, tem canal aberto. No ambiente aula, por favor, tem as salas de interação, tem mensagem, tem, enfim, a gente pode, né? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, conversar, tá? Então, sempre que tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, explorar os nossos canais de comunicação ali para a gente chegar ao final do semestre tendo o melhor resultado. Certo, meus jovens? Algum comentário? Alguém gostaria de se manifestar? Gabriel, tudo bem? Rodrigo, tudo bem? Fernando? Tudo tranquilo? Dúvidas? Quase todo mundo aí se forma ou nesse semestre ou no próximo, é isso? Pelo que eu entendi, sim, né? Na reta final, né? O Gabriel já me disse, o Rodrigo também, ó. O Gabriel me disse que falta 3. A Betina não me lembro se comentou, mas também está no fim, né? Rodrigo também. Acho que toda a turma, né? Vocês conhecem esses colegas que eu mencionei agora há pouco? Não? Bruna. Betina, tu que veio da Unicinos? Ou a Bruna? Não, eu já tive até aula contigo. Eu tinha essa impressão, Betina. Introdução ao marketing, fiz contigo. Em qual curso? Qual é o teu curso? Marketing. Quando é que tu fez essa cadeira? 2019. Sim, sim. Até, assim, não sei se tu vai lembrar, eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, assim, e a gente ficava... Tu é colorada. Tu é muito colorada. Agora eu lembrei. Nós quase brigávamos. Isso, Eu sou muito gremista. Sim. Tô lembrando. É que aqui é difícil, a gente... Ah, claro. Introdução ao marketing. Essa disciplina aqui, ela passa muito perto daquela lá. Passa muito perto, tem muitos conteúdos. Sim, muita coisa naquela disciplina. Eu gosto muito, por exemplo, a gente leu Como Encantar, o Jeito Disney de Encantar os Clientes. E esse livro, para mim, é sensacional, assim, para aplicar na área. E eu acho que entra bastante também nessa questão da responsabilidade social, né? Sim, bastante. É verdade. Lemos o Disney, isso aí. Fizemos o teste cego, ou não? Fizemos o teste cego? Não fizemos um teste cego naquela disciplina? Sim, fizemos. Foi o último trabalho do semestre, foi um teste cego. Muito bem. Então tá. É isso, pessoal. Tranquilo? Vamos encerrando por hoje. 8:50. Semana que vem estamos aí para dar sequência. Espero que com audiência máxima. E qualquer coisa, vamos conversando ali pelo ambiente aula. Podem me chamar ali qualquer dia da semana, não tem problema. Se eu não puder responder na hora, eu respondo em algum momento. Eu queria ver se tirar uma dúvida contigo agora, que cheguei um pouquinho mais tarde na aula aí, professor. Vamos lá, Fernando. Ali, como é que vai ser o procedimento? Nas cadeiras passadas eu vi que tinha um cronograma no EAD e aparecia o período de uma atividade para entregar, né? Eu dei uma olhada meio por cima que não apresentou nenhum período, né? O plano de aprendizagem não está disponível ainda, talvez eu não tenha disponibilizado o plano. É que normalmente aparecia lá, tipo, a atividade tal, aparecia a data embaixo de tal, tipo, durava em torno de uma semana, aparecia a data inicial e a data final, né? Para tu poder postar o arquivo. Eu percebi que não aparecia. Não, tá, entendi. Mas assim, Fernando, esta disciplina aqui, ela é presencial,
tá? E nós temos as disciplinas que são EAD, no formato EAD. Aquelas que são formato EAD, elas têm toda uma organização que agora, inclusive, mudou mais uma vez, esse semestre mudou de novo. Então, as disciplinas EAD, vocês sabem que estão por módulo agora, né? E estão por trimestre. E aí, no trimestre, tem 6 semanas, né? O trimestre está organizado em 8 semanas. Mas a primeira semana de estudo, aí tem as atividades ali e tal, com data que tu tem que postar, virou a semana, já entra outra atividade, com datas e tal, tá tudo organizado. Esta aqui tem outra característica, não é por trimestre, é por semestre, e vai ter, da mesma forma, atividades, né, que vão ali no ambiente aula ser postado, porque nós estamos à distância, né, mas ela não é à distância, e se tu abrir aquele arquivo, esse que eu mencionei bem no início do ambiente aula, lá, eu acho que é o primeiro, bloco introdutório, arquivo plano de aprendizagem. Se tu abrir ele, tem ali a ementa, os objetivos, os temas e tal, e lá no fim tem o cronograma. E aí tem lá, ó, por exemplo, 3 de agosto, apresentação da disciplina, 10 de agosto, o que vai acontecer? 14 de agosto, encontro semipresencial. 17 de agosto, o que vai acontecer? E cada uma destas datas, que são os nossos encontros aqui nas terças-feiras, tem o ATC discriminado e o TDE. Então, o conteúdo que nós vamos trabalhar, e o trabalho discente efetivo, que é esse complemento. E também já anuncia ali a AP1, que vai acontecer, por exemplo, aqui no dia 21 de setembro, a AP2, que vai acontecer no dia 9 de novembro, né, e a AS, que é a avaliação semestral, que vai acontecer no dia 7 de dezembro. Está tudo no plano de ensino, plano de aprendizagem. Toda essa programação, dia por dia, qual é o assunto, qual é o exercício e tal. Só que estes exercícios, essas atividades, elas não estão postadas ainda. Eu postei o TDE de hoje. Semana que vem, eu vou postar o da semana que vem. Se eu tiver um pouco mais de tempo e tal, posso postar já 2, 3 semanas para frente, mas vai abrir, assim, para ser trabalhado só na respectiva semana, né? Tá? E assim nós vamos indo. Mas ele não vai ter exatamente aquele formato lá do EAD. Tranquilo explicar, eu consegui entender. Eu estava acostumado a fazer as EAD, né? Daí agora eu consegui entender. Sim. É. Lucas, qualquer coisa, prende o grito, né? Faz contato com a Rosane, com a Cíntia, enfim, escreve lá no aula e vamos tratando de esclarecer. Rodrigo da mesma forma, Gabriel da mesma forma. Betina, nossos times estão péssimos, então esse semestre nós não vamos brigar, não vamos discutir, porque, enfim, nós nem queremos falar de futebol, nós nem gostamos de futebol nesse semestre. É isso aí, Gabriel. Aliás, o teu tá ganhando, né? Só Olimpíadas, não sei. Bom, mas também se não ganhasse do time que está caindo para a Série C, daí... O que eu vou te falar? Tu não pode falar porque tu perdeu para esse time, né? É triste. Mas tu não tá como nós estamos lá no Brasileirão. As Olimpíadas foi bacana, essa madrugada eu não dormi. Eu assisti o Alisson, foi o Alisson, né, que ganhou os 400 metros com barreira. É uma história de superação muito bacana daquele rapaz. 21 anos, ele teve uma queimadura quando era bebê, de 10 meses de idade. Não sei se vocês viram, ele é todo queimado, né, no corpo todo. E bacana. Eu assisti as gurias, a Grael, a filha do Torben Grael, ganhou a 2ª medalha de ouro. Estou acompanhando na madrugada. E tá bacana, muito bem. Bacana, 3 ouro, 3. País do esporte. Falta incentivo, é uma tristeza. Mas é bacana, né, Gabriel? É verdade. É bacana acompanhar. É uma pena que nós não temos incentivo ao esporte, aliás, não temos incentivo à arte, à cultura, ao esporte.
Mas a posse de armas temos. Ah, aí tem. Aí tem. Daí as pessoas perguntam por que que os Estados Unidos é tão forte, né, nessa quesito. Eles têm incentivo a estudo para fazer esporte. Então, tipo, além de tu ter uma carreira, tu E investimento forte também em educação. Quer dizer, o esporte sempre atrelado ao esporte universitário, né, à educação. As coisas caminham juntas e tem investimento forte, né? E é por aí que as coisas acontecem. Quem sabe vamos aprender um dia. Então tá. Muito obrigado pela audiência, por terem estado aqui. Semana que vem tem mais, ok? Boa noite, vamos encerrando a gravação e até a próxima.